bora continuar nossos estudos sobre as equações, né? Então, me acompanhe, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo com seus amigos. E as equações, como vocês viram, envolvem aí expressões algébricas, letra, números, operações. E se você não assistiu a aula passada, assista novamente, tá? Porque agora a gente vai aprimorar um pouquinho mais. Se você achou que estava fácil, agora vai complicar. Então, gente, o nosso exemplo de hoje, para continuar a aula passada, a gente vai continuar aqui usando apenas uma incógnita, tá? Eu vou ter aqui como exemplo para vocês 3 vezes 2 menos 2x igual a 7. A gente usa bastante, gente, os parênteses na matemática, tá? Para que a gente possa aí separar as operações, para que você não possa se complicar ainda mais. Vamos devagarzinho. O nosso 3, ele tá fora do parênteses, né? Então quer dizer que esse 3 vai multiplicar todo o valor que tem aí dentro do parênteses. Então a gente vai aplicar aí a propriedade distributiva da multiplicação. Que quer dizer o quê? Que a gente vai pegar o 3 e vai multiplicar por cada termo dentro do nosso parênteses. Então, vamos aí pegar o nosso 3 e multiplicar pelos termos. 3 vezes 2, você pode colocar embaixo, né, se você preferir, mas a gente vai fazer aqui direto. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes menos 2x, né, 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar aí menos 6x igual a 7. Eu tenho aqui de um lado, né, o menos 6x. Então, eu vou adicionar 6x para que eu possa obter aí o resultado de 0 e poder cancelar os dois, tá? Então, vai ficar só o 6 de um lado. Só que vocês lembram que o que eu faço de um lado, né, no primeiro termo, eu tenho que fazer no segundo também. Então, eu vou adicionar aí mais 6x ao 7. Então, a minha equação vai ficar 6 igual a 7 mais 6x. É como se eu tivesse apenas pegado esse meu 6x negativo do primeiro termo e passado para o outro lado, né? Se ele está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo. Então, ficou aí 6 igual a 7 mais 6x. Eu tenho aqui no segundo termo o 7 positivo. Então, eu vou adicionar ele aí o negativo, porque aí eu cancelo os dois, né? A gente vai obter o resultado de 0. Lembrando que o que eu faço de um lado, eu faço do outro novamente. Então, vai ficar 6 com menos 7, menos 1, igual a 6x. Colocando o x em evidência, né, deixando ele isolado de um lado, e o 6 que está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado na operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aí menos 1 sobre 6 igual a x. Professor, o resultado ficou em fração. E agora? Agora deixa, tá, gente? Não tem problema nenhum o resultado do nosso x, o valor de x, ficar em fração. Então, vai ficar aí menos 1 sobre 6. Na nossa aula passada, a gente viu os conceitos iniciais. E nessa aula, a gente vai ter bastante exercício, gente. Por quê? Porque na matemática, o jeito mais simples e eficaz de você aprender algo é praticando. Eu acho que em basicamente quase tudo na vida, né? Então, a gente vai praticar bastante pra gente aí poder saber resolver qualquer tipo de equação de primeiro grau que aparecer pra gente. Então, nossa atividade agora, gente, é o 3x sobre 7 igual a 6. Coloquei a equação com fração pra vocês verem também como é simples de resolver, tá? O 7 que eu tenho aí no nosso primeiro termo, ele tá dividindo, né? Então, eu vou passar ele pro nosso segundo termo, o inverso da sua operação. Se ele tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar aí com 3x igual a 6 vezes 7. Quanto é 6 vezes 7? Na tabuada a gente vê aí, né, gente, o resultado de 42. Então, vai ficar 3x igual a 42. O 3 aí com o meu x, eu estou multiplicando. Então, eu vou passar ele novamente para o segundo termo, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar x igual a 42 sobre 3, né? E se a gente dividir 42 por 3, a gente vai obter o resultado de 14. Então, nosso x é igual a 14. Se você ficar com dúvida, só substituir o 14 pelo x na nossa equação lá no comecinho para ver se o resultado dá ok. Nas nossas equações, vocês podem ver que a gente vai usar bastante operação inversa, né, gente? Que eu faço de um lado, eu faço de outro. Vamos para mais uma atividade. Eu vou ter aqui então agora o 7x mais 5 igual a 27. Nós vamos ter aqui então o 7x mais 5 sobre 2 igual a 27. Aplicando aí, né, gente, a mesma questão da atividade anterior. O 2 no primeiro termo ele está dividindo, então vou colocar ele lá no segundo termo fazendo a operação inversa, que é a multiplicação. Então vou ficar aí com a equação, né? 7x mais 15 igual a 27 vezes 2. 7x mais 5 igual a 54, tá, gente? Peguei o 27, multipliquei por 2 e deu 54.
No meu primeiro termo, eu tenho aqui 7x mais 5. Então, esse 5 eu vou passar ele lá para o outro lado, fazendo a operação inversa. Se ele está positivo, ele vai aí negativo, né? Vai subtrair. Então, vai ficar 7x igual a 54 menos 5, que vai ficar o valor de 49. 7x igual a 49. O 7, que está aí com o meu x, ele está multiplicando. Vou passar ele novamente para o outro lado da nossa equação, dividindo. Então, vai ficar x igual a 49 sobre 7. E se a gente pegar o 49 e dividir para 7, né, dá o valor de 7. Então, nosso x vai ter o valor de 7. Se você ficar com dúvida, só voltar lá na equação no comecinho e substituir o valor do x para ver se está tudo ok. Nós vimos, então, né, fração em um lado da igualdade. Agora a gente vai ver se eu tiver frações nos dois termos, como que a gente faria isso. Então eu vou ter aí, né, x mais 2 sobre 3 igual a 2x mais 1 sobre 5. Nesse caso, que eu tenho fração dos dois lados, o que a gente vai fazer, né? O famoso x de Xuxa, eu não sei como é que... No meu tempo a gente chamava de cruz credo, gente. A gente vai fazer como? A gente vai multiplicar o de cima pelo de baixo e o de cima do outro lado pelo de baixo do outro lado, né? A gente vai fazer aí um x. Lembrando, né, que a gente só pode fazer isso por causa da igualdade, gente. Se não fosse a igualdade, não daria certo, né? Então, como que a gente vai fazer? Se eu pegar aqui o x mais 2, multiplicar por 5, vou ficar com 5 vezes x mais 2 aqui entre parênteses, tá, gente? Igual a 3, multiplicando aí, então, o 2x mais 1, também entre parênteses, tá? Pra gente aí fazer, então, a nossa propriedade distributiva, né? O número de fora vai multiplicar aí pelos termos que estão dentro do parênteses. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 2, 10. Então, aí no nosso lado vai ficar 5x mais 10. E do outro lado, multiplicando aqui então 3 vezes o 2, 6x. E o 3 vezes 1, 3. Então, desse outro lado vai ficar 6x mais 3. Agora já ficou mais fácil, né, gente? A gente já sabe como que resolve esse lado. 5x mais 10 igual a 6x mais 3. Tudo que for x a gente vai passar para um lado e deixar os números para o outro. Lembrando que se a gente for mudar aí as ordens, né, do termo, a gente vai ter que também aplicar aí a operação inversa. Então, 6x ele está positivo e vai passar para o outro lado negativo. 5x menos 6x igual a 3 menos 10, né? O 10 estava lá do outro lado positivo, passou negativo. Então, vai ficar aí 5 menos 6, 1, e 3 menos 10, menos 7, tá, gente? O 7, ele tá negativo. Porém, a gente tem que deixar ele positivo, tá, gente? Se ele tiver negativo, a gente vai, então, multiplicar por menos 1. Por que se multiplicar o negativo por negativo, a gente vai obter aí o positivo. Então, multiplicando o x menos 1, vai ficar x positivo, né? O x está ali negativo, ele vai ficar positivo. E o 7, que está negativo, ele vai ficar positivo. Resumindo, então, o x ficou igual a 7. E se você ficar com dúvida, só substituir o valor lá na equação. Eu espero, então, que vocês tenham quebrado esse tabu, né, gente? Por que colocaram letra com número? Então, a gente fica por aqui, tá, gente, nessa aula de equações. Mas se você ainda ficou com dúvida, volta aí os vídeos e assista novamente. Lembrando que na matemática, para se aprender de verdade, você tem que sempre estar praticando. E é isso, gente. Até a próxima aula.